John Locke caminha por um belo jardim, pensativo. Seus escritos sobre liberdade, governo e a natureza humana sempre lhe pareceram fundamentados na razão, mas ele se questiona se há algo além. De repente, uma presença serena surge ao seu lado. É Jesus Cristo. Estás inquieto, John. O que perturba teu coração? Mestre, passei minha vida refletindo sobre o direito natural dos homens. Acredito que nascem livres e iguais, e que os governos devem existir para proteger esses direitos. Mas vejo que, ao longo da história, mesmo as melhores intenções podem ser corrompidas. Jesus Cristo, a liberdade que defendes é valiosa. Mas diz-me, John, de onde vem esse direito natural que tanto exaltas? Eu argumentei que vem da própria natureza humana, da razão que nos foi concedida. Mas alguns dizem que só há liberdade onde há força para sustentá-la. Isso me preocupa. Jesus Cristo, se a liberdade for meramente obra dos homens, então será frágil e sujeita à tirania. Mas se for um dom que vem de Deus, então ela não pode ser destruída, apenas esquecida. Então dizes que a verdadeira liberdade vem de ti? Eu vim para libertar os homens, não apenas de reis opressores, mas das cadeias invisíveis que os prendem. Pois há escravidão no corpo, mas também há escravidão na mente e no espírito. Locke pondera sobre isso. Ele sempre viu a liberdade como um princípio social, mas nunca refletira profundamente sobre sua dimensão espiritual. Mas, mestre, se a liberdade é um dom teu, por que tantos vivem em servidão, seja a tiranos ou a crenças que os oprimem? Jesus Cristo, porque muitos confundem liberdade com poder. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que desejas, mas ser quem foste criado para ser. E isso só se encontra na verdade. A verdade vos libertará. Já ouvi essas palavras antes, Jesus Cristo, porque são eternas. Locke olha para Jesus com um novo olhar. Ele percebe que há uma profundidade na liberdade que ele ainda não havia explorado. A conversa está apenas começando. John Locke continua caminhando ao lado de Jesus pelo jardim. O vento sopra suavemente e o filósofo reflete sobre o que acabou de ouvir. Mestre, falaste sobre a liberdade como algo que vem da verdade. Mas como os homens podem conhecer essa verdade? Cada sociedade parece definir a sua própria. A verdade não é uma construção dos homens, John. Ela sempre existiu e sempre existirá. Mas os corações humanos estão cheios de orgulho e medo, e por isso criam suas próprias versões da realidade para justificar seus desejos. Então, a liberdade verdadeira não está apenas na razão, mas também na moralidade? Sim. De que adianta um homem ser livre para agir se seu coração está preso ao egoísmo? A liberdade sem virtude se torna apenas uma nova forma de escravidão. Isso explicaria por que tantos governos que começaram com boas intenções terminaram corrompidos. Eu defendi que o governo deve proteger os direitos naturais do homem, mas vi que mesmo as leis podem ser manipuladas para servir aos interesses de poucos. Jesus Cristo. O coração humano sempre buscará poder sobre os outros, se não for transformado. O problema não está apenas nas leis, mas na natureza daquele que as escreve e executa. Locke cruza os braços e olha para o céu, pensativo. Sempre acreditou que a razão poderia guiar a humanidade à liberdade, mas agora começa a questionar se apenas a razão é suficiente. Se a liberdade depende do coração do homem, então como podemos garantir que os governantes não se tornem tiranos? Jesus Cristo. Há um só caminho, o amor. Um governante que ama verdadeiramente seu povo não buscará dominá-lo, mas servi-lo. Assim como eu não vim para ser servido, mas para servir. Servir, no governo humano, isso é raro. O poder corrompe muitos. Mas talvez um sistema onde o poder seja dividido possa evitar que um único homem se torne absoluto. Jesus dividir o poder pode conter os excessos, mas não purifica os corações. Apenas uma transformação interior pode impedir que o desejo de dominação prevaleça. Locke sente um misto de iluminação e inquietação. Ele percebe que há algo além das estruturas políticas que ele tanto estudou. Mas como essa transformação pode acontecer? John Locke. Se a transformação do coração é essencial para a liberdade, como pode um homem mudar sua própria natureza? Jesus Cristo. Ele não pode fazer isso sozinho. Mas aquele que busca a verdade com humildade encontrará em mim o caminho. O silêncio se instala. Locke sente que está diante de uma revelação maior do que qualquer teoria política. O diálogo ainda não acabou,
mas ele já sente que sua visão sobre a liberdade está se ampliando. Locke e Jesus continuam sua caminhada pelo jardim. O filósofo ainda reflete sobre as palavras do mestre, enquanto o vento balança levemente as folhas das árvores ao redor. Mestre, sempre defendi que os homens nascem como uma tábula rasa, sem ideias inatas, e que são moldados pela experiência. Mas agora começo a questionar. E se houver algo dentro de nós que a experiência não cria, mas apenas revela? O que chamas de tábula rasa é, na verdade, um campo fértil. O que nele será plantado depende das escolhas do homem e daquilo que ele permite crescer em seu interior. Então, a liberdade do homem não é apenas seguir sua própria razão, mas também decidir quais sementes cultivará. Exato. Um coração endurecido pelo orgulho rejeitará a verdade, ainda que a veja diante dos próprios olhos. Mas aquele que busca com humildade encontrará um solo fértil para receber a luz. John Locke. Sempre acreditei que o homem é capaz de alcançar o conhecimento pela observação e pela reflexão. Mas vejo que a razão sozinha não é suficiente para guiar a humanidade. Jesus Cristo, a razão é um instrumento valioso, mas precisa ser iluminada pela verdade. A luz não vem do próprio homem, mas de algo maior. Então, mestre, se o coração humano precisa ser transformado e guiado pela verdade, qual deve ser o papel do governo nisso? Jesus Cristo. O governo deve proteger os direitos naturais do homem, mas não pode conceder aquilo que só pode ser encontrado dentro de cada um. A justiça pode ser escrita nas leis, mas a verdadeira liberdade só pode nascer no espírito. John Locke. Isso significa que a sociedade jamais poderá ser verdadeiramente livre enquanto os indivíduos não se libertarem internamente? Jesus Cristo. Sim. Onde há medo, há controle. Onde há ódio, há tirania. A verdadeira liberdade não vem apenas da política, mas da transformação interior do homem. Locke suspira, sentindo o peso das palavras de Jesus. Sua visão sobre a liberdade e o governo começa a mudar, percebendo que a estrutura externa nunca será suficiente se o interior do homem permanecer aprisionado. Então, um governo justo precisa ser guiado por homens justos? Jesus Cristo. E um homem justo não se apega ao poder, mas serve com amor e humildade. O filósofo permanece em silêncio por alguns instantes. Ele percebe que suas ideias sobre liberdade estavam certas, mas incompletas. Ainda há mais a compreender. Locke e Jesus continuam sua caminhada pelo jardim. A noite começa a cair e as estrelas surgem no céu, como se fossem testemunhas silenciosas da conversa. Mestre, se a verdadeira liberdade nasce dentro do homem, isso significa que nenhuma autoridade pode concedê-la ou tirá-la. Exato. A liberdade exterior pode ser restringida por reis, governos ou leis injustas, mas a liberdade interior pertence a cada um. Nenhum tirano pode aprisionar um coração que encontrou a verdade. No entanto, as sociedades precisam de ordem. Como garantir que os governos protejam a liberdade sem se tornarem opressores? Jesus Cristo. Um governo justo deve existir para servir, não para dominar. Deve proteger os direitos naturais do homem e jamais colocá-los sob correntes. E se os governantes se corromperem e começarem a negar essa liberdade? Jesus Cristo. Então os homens de bem devem se levantar, pois a autoridade verdadeira não pertence aos que governam, mas à verdade e à justiça. Quando um governo traz sua missão, perde sua legitimidade. John Locke. É isso que eu sempre defendi, que o poder vem do povo e que este tem o direito de se rebelar contra a tirania. Mas vejo agora que, sem uma transformação interior, qualquer revolução pode apenas substituir um opressor por outro. Jesus Cristo. Sim. A mudança real não acontece apenas nas leis, mas no coração dos homens. Sem amor e sabedoria, até as melhores intenções podem se transformar em novos grilhões. Então, o verdadeiro progresso não está apenas na construção de novas instituições, mas na construção de almas livres? Isso mesmo. A sociedade justa começa dentro de cada indivíduo. Quando os homens vivem pela verdade, a justiça se manifesta naturalmente. Locke olha para as estrelas e sente um misto de gratidão e inquietação. Ele percebe que sua visão da liberdade estava incompleta. Era necessário mais do que razão e contratos sociais, era preciso um despertar interior. Mestre, eu queria poder escrever tudo isso e compartilhar com o mundo. Suas palavras já foram semeadas, e o tempo se encarregará de fazê-las florescer.
Vá e continue espalhando a verdade, mas lembre-se, a maior revolução não acontece nos livros, e sim no coração dos homens. Locke sorri, sentindo-se inspirado e renovado. Ele se despede com uma reverência respeitosa. Jesus o observa partir, sabendo que sua jornada está apenas começando.